Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast e podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto ele, que é empresário de grandes jogadores, já agenciou atletas olímpicos. Seja muito bem-vindo, Diogo Veiga. Obrigado, Fábio. É um prazer aí estar com vocês e poder falar um pouquinho de esporte. Seja bem-vindo, meu amigão. Diogo, conta um pouquinho da tua história para a gente começar o programa, né? Tua trajetória profissional, como é que você entrou nessa? Você hoje que é agente FIFA, agente CBF, né? Já agenciou vários atletas olímpicos também, hoje trabalha mais com futebol. Conta um pouquinho aí do teu caminho do ouro. Então, Fábio, eu fui atleta de taekwondo, né? Eu comecei ali cedo, com 9 anos. E cheguei a disputar mundiais, participei de campeonatos no Brasil, fui campeão brasileiro, fiz parte da seleção universitária. E eu enxergava no esporte, assim, principalmente olímpico, no taekwondo. Então, como eu treinei com a Natália, com o Diogo, com os grandes nomes na época do taekwondo, né, que foram referências, eu sentia que existia assim um gap, existia um espaço, uma falta de profissionalização, de estrutura, de realmente ter um empresário por trás dos atletas e fazer um trabalho profissional, né? Diante disso, quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, a transição, na verdade, do juvenil pro adulto foi bem difícil, ainda era uma época que não tinha bolsa, então a gente pagava tudo do bolso, era um momento assim bem difícil. E aí eu rompi o ligamento do joelho a primeira vez, aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei, eu decidi ainda tentar um pouco mais do taekwondo. Rompi de novo o ligamento na seletiva para o Pan do Rio, em 2007. Isso foi em 2006, ainda... Foi nesse que o Diogo foi campeão? Foi esse que o Diogo foi campeão. Aí era a seletiva final, né? A gente passava por algumas etapas, tinha seletiva regional, seletiva nacional, para depois ir com os atletas que estavam na seleção olímpica permanente. E as categorias, 4 categorias se fundiam em uma, então era bem difícil mesmo a seletiva. E numa das seletivas nacionais eu rompi o ligamento pela segunda vez. E eu decidi não operar e ir para a seletiva final, onde era eu e mais 3 atletas. Inclusive 2 deles foram para Jogos Olímpicos, medalhista mundial. O outro também fazia parte da seleção, tem várias medalhas. E aí ali eu perdi, né? Foi bem desgastante, eu estava com o joelho já bem debilitado. E quando eu decidi meio parar no taekwondo, eu resolvi me especializar em áreas relacionadas ao esporte. Então, eu fui fazer a gestão empresarial, fui fazer a gestão em marketing esportivo. Então, aí eu comecei a trabalhar. Primeiro atleta foi o Diogo Silva, do taekwondo, então pela proximidade. Aí a Natália também, a Natália Flavinha. Medalhista olímpica também. Medalhista olímpica. Inclusive, a gente foi para Mundial junto. Ela foi o primeiro Mundial que ela foi campeã juvenil, a gente foi junto, que foi na Irlanda. Depois a gente foi para Berkeley também no universitário, ela também foi campeã. Então, um fenômeno, né? Ela na verdade, as lesões atrapalharam, né? Eu tenho certeza que ela seria campeã olímpica. Muito potencial. Ela foi bronze, né? Ela foi bronze em Pequim. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar com os atletas olímpicos. Em 2016, eu trabalhava diretamente com mais ou menos 20 atletas que estavam nas Olimpíadas. Inclusive o medalhista olímpico, né, o campeão olímpico Robson, do boxe. E só que quando a gente ficou sabendo, assim, quem é do esporte, Olimpíada e Copa do Mundo no mesmo país na sequência, né, como foi, já imaginava que ia ficar um buraco, porque nem país de primeiro mundo, país mais rico do mundo, fez uma loucura dessa, que é muito dinheiro. E aí tem as questões políticas, que acho que... Copa 2014, né? 14 e Olimpíadas 2016 Rio, né? E aí se você for colocar mesmo
no plano econômico, futebol e modalidade olímpica, modalidade olímpica vai sofrer mais. Isso é normal. Então aí foi um momento mesmo que eu resolvi migrar em 2014. Falei assim, vai ter Olimpíada, legal, já tenho os atletas, já trabalho. E aí depois de 2016 eu resolvi focar no futebol. Ainda fiquei trabalhando com alguns atletas pontuais e também com Action Sports, com o Miguel Pulpo do surf, que hoje é terceiro do WSL, né? Tá super bem no ranking. A gente trabalhou 3 anos juntos. Começou ali em 2015 e foi até 2017, 18. E depois eu só foquei no futebol. Hoje eu ainda presto serviço, né, para alguns atletas assim pontualmente, para algumas empresas que me buscam porque sabem que eu tenho um conhecimento, já tenho uma vivência dentro do esporte olímpico. Mas diretamente é só o futebol. Então hoje fiz a prova de agente FIFA, que voltou, né? Tem 2 anos. Passei no primeiro exame, que foram pouquíssimos que passaram, a taxa de aprovação foi menos de 50%. Agente CBF, que é o registro normal, desde 2015 eu tenho. Então, essa é a caminhada. Hoje o foco é no futebol, mas a pegada olímpica sempre está perto. É o que a gente vivencia bastante. Inclusive, próximas Olimpíadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Já está com a mala pronta? Você pretende então... participar, trabalhar? Uma coisa que eu falo pro pessoal, né? Quem tem a oportunidade de ir para a Olimpíada é uma vivência surreal. Cultura, alegria. Eu falo assim, eu tive em 2012, né, em Londres. Em 2016 a nossa Olimpíada foi sensacional, mas por causa do clima, brasileiro, praia, né, então ajudou muito. Tava com planos de ir pro Japão, mas aí pandemia e tal, acabou não dando certo. E assim, eu espero, eu faço planos, quem sabe aí viajar um pouco, curtir, né, torcer pelos brasileiros. Acho que vai ser uma Olimpíada que o Brasil vai desempenhar, vai trazer mais medalhas, tem potencial, mas eu ainda acho que fica a desejar assim, o Brasil. Dá para melhorar ainda mais, né? Dá, se a gente for puxar o histórico, né, foi como a gente até bateu um papo antes, se a gente puxar o histórico dos países que foram sede olímpica, então, se for puxar as Olimpíadas anteriores da Austrália, da Inglaterra, enfim, todos os países, o desempenho foi muito grande quando sediou a Olimpíada. Só que isso foi mantido para as outras Olimpíadas. E a gente não viu isso no Brasil. A gente teve um desempenho no Brasil, que é normal, país sede, já tem a vaga de várias modalidades, só que depois a gente não viu tal legado, né? Então, assim, isso é muito a falta de planejamento, de a própria infraestrutura no Rio de Janeiro. Exatamente. Ficou... O pessoal mostrou aí, né, que assim, não tem mais... E eu acho que é uma pena, porque assim, o pessoal fala, pra mim, né, particularmente, os 2 maiores atletas olímpicos eu vi. Então eu vi o Phelps e vi o Bolt. E aí você fala assim, a última piscina que o Phelps nadou, não tem mais. Não existe mais. Então a gente viu aí o Cielo fazendo uma matéria em Pequim, né, na piscina que ele foi campeão, tudo. Então assim, pô, isso é legal, histórico, né? É histórico. E pra foi gente, perdido. Pro brasileiro, a gente não tem essa estrutura para treinamento, para sediar grandes competições e acabou. Velódromo, muitas coisas assim. Então assim, é triste porque o país perde, os atletas perdem e... dinheiro jogado fora, né? Exatamente. Investimento altíssimo, perdido. Então, é uma pena, porque aí a gente viu agora a Olimpíada do Japão e o desempenho não foi aquelas coisas. Eu digo do Japão porque foi na sequência, né? Sim. Então, assim, aí vem pra Olimpíada da França,
mesma coisa, o desempenho. Então a gente não viu uma escalada. Mas a participação feminina pelo menos aumentou, né? Em termos de conquistas e atletas. Isso daí é um ponto forte, porque o Brasil sempre foi forte no feminino. Então você vê, quando eu trabalhei diretamente com os atletas olímpicos, principal, vamos para um caso que eu conheço bem, a Natália. Ela era fenomenal. Então, assim, disciplina. Era a favorita, inclusive. Então, assim, as mulheres sempre mostraram um potencial muito grande, principalmente em algumas categorias e modalidades que eu não gosto de usar a palavra fácil, mais fácil, porque no meio assim dos atletas tem muito isso de o masculino tem mais homens. Então assim, a categoria do Diogo, por exemplo, 68 na época, tinha 100 atletas. Nossa. Na categoria para disputar, a Natália tinha 20, 25. E era a tua categoria do Diogo? Não. Também? Não. Eu lutava até 58. 58. Ele lutava até 68. Isso a olímpica, né? Aí tinha as outras categorias que aí era 72, 63, então aí se fundiam nas olímpicas 58, 68, 80 e acima. Então assim, as mulheres sempre mostraram um potencial absurdo, a Natália desde criança. Então o primeiro mundial que a gente foi juvenil na Irlanda, surreal, ela foi campeã e daí só... Mas vocês ainda mantêm um contato? Apesar de não trabalhar mais? Faz tempo que eu não falo com ela, com o Diogo. A gente se segue lá no Instagram, né? Às vezes comenta uma coisa ou outra. Mas é difícil, porque assim, agora, por exemplo, o Diogo tá morando em Brasília, a Natália mora no Sul, então assim... eu também me afastei um pouco da modalidade olímpica, mas quando eu presto serviço aí para algumas empresas e tem uma solicitação e eu indico eles, porque esse pessoal, como tem mais proximidade, um carinho maior, a gente sempre tenta buscar alguma coisa. E o teu foco hoje é mais o futebol, né? Você falou de grandes eventos. O Brasil vai sediar a próxima Copa do Mundo de futebol feminino. Qual que é a tua expectativa? Então, esse daí é um ponto bacana, né? Você viu. Até na última Olimpíada, a nossa seleção feminina ela entrou como desacreditada e a gente surpreendeu e... Medalha de prata, né? Na minha visão foi meu garfado ali, né? Então, mas as meninas elas surpreenderam. Mas eu acho que isso daí é um ponto positivo, sabe? Porque eu acho que o brasileiro, quando ele entra como favorito, nós culturalmente ainda nós não somos preparados para aguentar o tranco, vamos dizer assim, a pressão. Eu lembro uma vez que foram citada a goleada que a gente tomou da Alemanha na Copa do Mundo. 7-1, né? Dói, né? Dói. E aí a questão assim, o pessoal fala, pô, isso é surreal. Aí foi uma grande atleta, não vou citar o nome dela, mas ela deu uma palestra e ela falou assim, o que você quer? Vocês estão imaginando assim, os jogadores do Brasil nem terminaram o ensino médio. A seleção da Alemanha, eles têm curso superior, pós-graduação, falam... Isso que eu digo assim, quando ela falou isso, e reflete aonde? Reflete na pressão. A pressão do dia a dia de ter que tirar uma nota boa na faculdade, vai ter uma prova, você tem aquela tensão, tem pressão no dia a dia. A vida deles, quando a gente tem essa questão educacional muito forte, a pressão ela já é desde criança. Então a gente não tem isso. O futebol ele é reflexo. Na hora que está 2-0, eles tremeram em casa e não estão acostumados à pressão. Esse tipo de pressão que vem da base. Vem realmente da educação, vem realmente do dia a dia, como você encara os desafios do dia a dia. E isso é um problema que o futebol no Brasil ele enfrenta. Os garotos, eu sofro muito quando eu converso com os meninos, com a família. Então, assim... Você vê isso mais no futebol, porque na verdade é muito difícil hoje para os atletas conciliar a carreira profissional, esportiva, educacional, né? E na modalidade olímpica, Fábio, é uma questão assim...
eles têm maior comprometimento na modalidade olímpica, maior determinação, tem tudo isso a mais. Porque também é aquilo, assim, ó, ou é uma modalidade olímpica ou não tem muita saída, muita oportunidade. Eu vejo muitos atletas que, assim, se não fosse atleta olímpico ou atleta de modalidade olímpica, ia fazer o quê? Não tinha oportunidade, porque é dificuldade de bolsa em faculdade, de estudo. Então, assim, tem uma dificuldade aqui no Brasil, né? Então, eu acho que quando eu falo até dessa pressão, que o atleta às vezes não está preparado numa grande competição de favoritismo, é porque, cara, é tudo ou tudo. O Diogo fez um relato numa Olimpíada. Ele falou assim, quando a gente volta sem medalha, a gente não é nada. Não ganhou nada. Então, assim, ele fez... Injusto, né? E aí ele foi 4º lugar 2 vezes em Olimpíada e aí ele falou, se não ganhar medalha... Ele ficou reconhecido por ter sido campeão pan-americano, né? Sim, que foi a primeira medalha primeira medalha brasileira nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Mas antes disso, em Atenas também, que ele foi 4º lugar, ele fez o gesto lá com a luva, né? O protesto, falta de incentivo. Então, assim, a gente sofre muito porque a pressão aqui é muito grande para o atleta. Hoje, tem muito incentivo. Falar que não tem incentivo é mentira. Lógico, a gente é um país com mais de 200 milhões de habitantes, então, assim, óbvio que a gente vai ter mais atletas. E aí o investimento tem que ser maior. Só que ao mesmo tempo que tem que ser maior, ele tem que ser bem administrado, e é o que não acontece. Tanto por parte das organizações, como também dos atletas. Né? Dos atletas. Que tem que entregar, né? Porque se pedem por um investimento maior, tem que ter resultado também. Exatamente. Né? Então, não tem como fugir disso, né? Então, assim, na minha época, a época do Diogo, da Natália no começo, não tinha bolsa atleta, bolsa pódio, bolsa do município, bolsa do estado. Hoje tem muito apoio público. As federações, as confederações, o próprio COB também. Aí depois veio também o incentivo através das Forças Armadas. Então, que ajudou bastante. Ajudou bastante. A gente, assim, eu peguei um pouco dessa época, o Diogo, a Natália também. Depois a coisa ficou muito melhor. Então hoje a gente vê... É por isso que eu falo que quando a gente coloca 2016 ou 2008, 2012, para hoje, com o tanto de recurso que entrou, a gente tinha que ter muito mais medalha, muito mais resultado. Entrevistei Ricardo Prado aqui no programa e ele fala exatamente isso. Nunca foi tão bom ser atleta como hoje. Porque chovem patrocínios, investimentos. Eu lembro que assim, a gente lutava jogos regionais, jogos abertos do interior. Era R$300 para lutar. E aí tinha algumas cidades que pagavam melhor, que aí era na época tipo R$1.200, entendeu? Então assim, hoje já não tem tanto mais jogos abertos, jogos regionais, mas em compensação a gente tem uma infinidade de bolsas. Aí tudo bem, aí fala assim, mas não é todo atleta. Não é todo atleta. É que as pessoas elas confundem o alto rendimento com o lazer. O alto rendimento você tem que provar. Então, primeiro você... Resultado. Exatamente. Então, isso é um conflito que o pessoal entra, que eu falo assim, qual que é a saída? A gente tem que fomentar o esporte nas escolas, como ação social. O alto rendimento vai vir dessas ações. Então, assim, tem um atleta, tem um garoto ali que está se destacando na escola. Ele está participando de umas competiçõezinhas que estão fazendo, tá indo bem. Aí você já vai para outro núcleo, já vai para outro estágio. Então, você tem que primeiro fomentar. Agora, aonde que vai ter realmente um incentivo, o patrocínio? No alto rendimento com resultado, é performance. Sim. Não adianta a pessoa, tem muito atleta também que eu falo assim... As empresas querem retorno também, né? Tem muito atleta que eu falo assim, o cara vai falar, mas não tem patrocínio. Eu falo, mas não tem resultado? Primeiro o resultado, depois o patrocínio. É mais fácil, né? Essa conta não fecha. Primeiro o resultado, depois o patrocínio.
Mas aonde que eu digo é assim, é o incentivo. O incentivo é diferente, porque se o atleta é isso, a gente está fomentando, está na escola, está nos campeonatos regionais, ele está performando onde não tem custo. Então assim, vai ter um campeonato na cidade, São Paulo, vai lá, disputa, tal. Teve resultado, ele vai para um outro tipo, na minha cabeça, o que teria que ser feito. Vai para um outro núcleo que vai ter um incentivo. Um incentivo do que? Você vai ser treinado aqui, você tem uma alimentação, tem um preparador físico, tem uma certa estrutura e vai já colocando em outros níveis de competição para performar. Você dá oportunidade. Hoje, infelizmente, tem essa questão. Primeiro você tem que performar para depois ter... Só que assim, para performar também, você precisa de um certo investimento. Então, eu repito, o que falta não é dinheiro, porque o dinheiro tem. É esse planejamento de saber separar os pequenos dos grandes, os médios e saber trabalhar. Não simplesmente assim, você quer, aqui tem dinheiro. Você quer isso aqui? Primeiro eu mostro o resultado. Não, mas como eu vou mostrar resultado se eu não tenho... O empresariado não joga dinheiro fora, né? Eles querem investir nos atletas que vão dar retorno. Esse é o pensamento deles, né? Exato. Eles não fazem doação de caridade, não. O patrocínio é muito bem pensado, planejado. Não existe, né? A caridade no esporte de alto rendimento não existe. Não tem favor. Tanto é que às vezes eu conheço pessoas que falam assim, eu ajudo o esporte. Eu sou contra. Eu não acho. Eu acho que você, se tem vontade de ajudar, faz negócio. Porque aí você vai estar realmente ajudando o esporte. Porque tem muito atleta... E o retorno também é certeiro, né, Diogo? Dependendo, assim, você tem que ter uma boa equipe. É igual eu falo, assim, como a minha formação, né, o meu MBA foi em gestão e marketing esportivo, você tem que canalizar e saber usar. Então, grandes empresas hoje, elas fazem justamente até com as leis federais de incentivo ao esporte, já pensando no marketing. Então, é um retorno que eu acho que vale muito a pena. Para mim, eu venho do esporte, então eu acho que é o melhor jeito de realmente de marketing, mas você tem que saber trabalhar. É o caminho, né? É o que eu tô te falando, assim, não é simplesmente, vou ajudar esse atleta. Nossa, dou 20 mil reais por mês pro atleta. Ele viaja, tá melhorando a performance, mas tá tipo largado. Tá melhorando aonde? Qual que é o planejamento? É para chegar aonde? Então, assim, não é simplesmente ajudar. O empresário tem dinheiro, vai lá e ajuda. Não. Ele às vezes não tá ajudando, ele tá atrapalhando. Ele tá pensando pontualmente, sabe? Tô ajudando uma. Que não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. O planejamento é mais importante, né? Exato. Então, assim, realmente, você quer ajudar? Tá bom, ajuda, mas eu acho que eu penso numa forma mais macro, né? Sim. Do esporte. Legal, Diogo. Aproveitar para a gente entrar no primeiro quadro do nosso programa, que é o Conta Comigo. Voltando para o futebol, falando em infraestrutura esportiva, o Brasil, como sediou a Copa do Mundo em 2014, agora para realizar a feminina, isso vai ajudar muito, né? Os estádios estão prontos praticamente. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que os estádios a gente tem alguns elefantes brancos aí, né? Como Sim. falam. Acho que isso daí também questão política, questão de sistema para realmente construir estádios em lugares que não tem público. Eu acho que estádios de qualidade nós temos. Hoje a gente vê uma mobilização das SAFs, pegando clubes menores e realmente estruturando. Então, um caso assim que eu venho acompanhando de perto é São José dos Campos, o São José, o clube. O CT fenomenal, o pessoal está fazendo um trabalho surreal. E como é que tá o São José? Porque já foi primeira divisão, né? Já foi, eles estão disputando a A2, né? Estão com um time forte, vão brigar para subir. E tem feminino lá também? Tem feminino, mas eles estão estruturando, inclusive eu acho que o comitê da FIFA foi lá ver o estádio, o CT deles, para colocar à disposição. O CT é absurdo, é coisa de primeiro mundo mesmo. Que bom saber. Então, eu acho que vai ser bom para isso, sabe? Principalmente também para o feminino, porque antes, até tempinho aí, é coisa de obrigatoriedade os clubes terem o feminino.
Mas aí, Era lei, né? Mas aí a gente vai ver realmente que é business, não é caridade, não é business. É negócio, claro. É negócio. Então, o feminino traz retorno, traz medalha, traz visibilidade, fomenta o esporte, tira também as crianças do caminho ruim, as meninas vão praticar. E elas evoluíram muito, né? Inclusive estão lotando os estádios aí. Sim, a gente vê Campeonato aqui, Brasileiro na Arena. na Arena do Corinthians, você vê que é só recorde, né? Então, eu acho que é o caminho. Eu acho que o futebol feminino do Brasil a gente tem batido na trave aí algumas vezes, mas eu acho que... Agora vai, né? Tomara, eu fico na torcida, né? Mas a gente volta um pouco aí. Eu tenho uma amiga, Renata Capobianco, que é do esporte, a gente estudou junto, amigona minha. E ela é muito do futebol feminino, é ex-jogadora, também a gente. E a gente já comentou assim, é planejamento, é organização, entendeu? É tudo, a gente esbarra nisso. Futebol feminino um pouquinho diferente porque realmente comparado a outras modalidades com o futebol masculino não vamos nem comparar, mas o investimento é muito menor. Então sofre porque a gente está falando de valores... Isso no Brasil, né? No fora Brasil, do mas país. que fora é um pouco diferente, né? O pessoal, eu não gosto de comparar muito com fora do país, porque lá existe uma questão de cultura no sentido... O esporte ele vai me trazer um benefício que pode ser uma bolsa de estudo. Ou principalmente uma bolsa de estudo. Eu vou jogar um futebol no college, na escola, no colégio, para ganhar uma bolsa. E ganha uma bolsa. Eu vou defender as cores da universidade, vou continuar competindo e vou sair com um diploma. Aqui no Brasil não é assim. Aqui as meninas jogam para serem jogadoras, não para conseguir uma bolsa, conseguir outras oportunidades. Apesar de que as universidades oferecem, né? Algumas. Bolsas, atletas, né? Algumas. Não é... Eu fico assim, às vezes eu brinco falando sério. A gente não tem que inventar nada, a gente tem que copiar. Nada se cria, né? Tudo se copia. Exato. Então, assim, você vê um sistema educacional e esportivo nos Estados Unidos que funciona. Vamos copiar. Absurdo. Pronto. Você copia. Você verdade. vê as universidades dando bolsa de estudo para vários atletas. Os atletas saem, vários campeões olímpicos vieram das universidades. Principalmente do basquete, né, americano? Tem centros de treinamento nas universidades. Infraestrutura de primeiro que mundo. O próprio governo também ajuda, fomenta. Então, assim, eu acho que falta um pouco de boa vontade, de verdade mesmo. Bom, falar em investimento, o próximo quadro do nosso programa é o Investe em Mim. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da tua agência, Diogo. Então, a minha agência na época ela era focada nas modalidades olímpicas, né? E então, na época, quando eu criei o nome, que é Tree, na época era Tree Sports Management, hoje é Tree Football. E aí sempre eu pensei, por que o Tree, né? E o logo é uma árvore. Então aí já vem uma questão religiosa, uma questão de frutos mesmo. E o 3, porque aí é o empresário, o atleta e a outra ponta que, ou seja, na época era patrocínio, hoje é o clube, né, com o atleta. Então, assim, para fechar esse... Muito legal. Então, aí hoje é só o futebol, mas eu tenho A logomarca, inclusive, foi pensada por você? Foi. Parabéns. Foi eu e minha mãe, a gente tava lá e isso daí nasceu bem criativo. Em 2014. Então, hoje é focado só no futebol, mas eu tenho agência ainda de marketing esportivo que eu presto serviço para algumas empresas. E você atua não só no Brasil, mas também em todo o mundo, né? No futebol eu viajo bastante, então já fiz negócios em Marrocos, Portugal, Áustria, República Tcheca, Azerbaijão, Israel e por aí vai. Parabéns, cara, que legal. E o atleta, o jogador de futebol, tiver interesse pela tua agência, pelo teu trabalho, como é que funciona? Hoje... É só entrar em contato? Hoje o que a gente faz, até assim, sempre tem gente entrando em contato, né? Hoje a gente tem um time aí de scout,
Às vezes eu também olho os jogos, né, e vejo... Porque eu acho que o meu trabalho é um pouco diferente da maioria e até dos grandes empresários, porque eu tenho um lado humano muito forte. Eu quero ver... Lógico que a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas não é isso que me move. O que me move, eu falo para os atletas, se você vai ganhar 100 mil ou 5 mil, eu quero ver você viver do que você gosta. Então, se a gente trabalhar para você viver tá infeliz. E ao mesmo tempo, assim, você está trabalhando, a gente está fazendo tudo possível e você está ganhando 5, 10 mil e está vivendo e está feliz, eu estou feliz. Então... E acontece do atleta ir para outro país, não se adaptar? Existe bastante. É mesmo. Agora, recente, um atleta meu também retornou, então isso acontece. Isso, infelizmente... Mesmo ganhando bem? Mesmo ganhando bem. Eles preferem... É que aí a gente entra naquele pontinho que eu falei no começo, que é cultural, pressão, adaptação, porque nada é fácil e as coisas assim, quando aí tem um choque cultural mesmo, que é idioma, é alimentação. A gastronomia, né? E hoje a gente tem um problema que assim, eu falo para os meus atletas, eu falo assim, você está sonhando em jogar fora, você fala inglês? Você sabe lavar sua roupa? Sabe cozinhar? Tem que se virar sozinho, porque né? É assim. Não acha que você vai ser o Neymar, os outros grandes, e vai pra lá, vai ter um intérprete, vai ter um cozinheiro. Não é. Isso, a realidade da grande maioria é totalmente diferente. Então, a gente sofre bastante. Então, já tive alguns casos de atletas voltando. Infelizmente acontece, né? Exato. Às vezes o atleta se vê sozinho do outro lado do mundo, sem pai e mãe por perto, sem ninguém, sem nenhum familiar, aí é tudo na conta dele. A pressão é muito grande mesmo, né? Mas até voltando na parte, né, que você perguntou de entrar em contato, hoje a gente não faz esse tipo de abordagem. Muitas pessoas entram em contato, enviam vídeos, mas é difícil pra gente. Hoje, na verdade, nós vamos atrás. Por isso que quando um atleta ele vem enviar mensagem, eu falo, você está em que clube? Ah, não estou em nenhum. Então você primeiro precisa estar em algum clube. Ah, mas eu não consigo. Você precisa estar mesmo que seja no da cidade. Porque senão a gente não tem parâmetro para analisar, para enviar para outros clubes. Não tem nem o que oferecer, Não tem o que né? oferecer. Então, assim, é o famoso joga onde, né? não vou ficar enrolando, não dá. E eu sou um cara assim, meus atletas eles sabem, eu não fico... Eu jogo com a verdade. Se tiver que dar bronca, dou bronca. Se tiver que falar as verdades, eu falo. Se tiver que elogiar, vou elogiar. Então, eu acho que a gente tem... O meu papel, ele não é só nessa questão dos negócios, de grandes clubes, mas eu relevo, eu carrego em mim os princípios. Então, de crescimento como pessoa, como ser humano, como cidadão, melhorar a pessoa. Eu acho que a gente já tem problemas Você grandes. Se preocupa com o desenvolvimento pessoal do atleta. Exato, também. Então, a gente tem muitos casos assim, de atletas que vêm realmente de famílias super humildes e não tiveram oportunidades. Então, a gente tenta... Eu acho que o papel do empresário também é esse, de instruir a evolução, né? A educação, ao comportamento... saber que é muito como comum falar. também, né, Diogo? Desculpa te interromper, mas já interrompendo, parafraseando o Jô Soares, é muito comum grandes atletas de diferentes modalidades esportivas, até do próprio basquete americano, fazerem fortuna e quando se aposentam, eles vão à falência, né? Exato, no futebol tem a mesma coisa. Futebol também, brasileiro acontece muito isso. Então, né? isso é uma coisa que eu tento orientar, mas também é aquilo, né, Fabio? A gente não vai salvar o mundo. Sim. E é o que eu falo para alguns, tô ajudando, mas também tem uma hora que tem limite. Então, você quer se enterrar? Tá bom, você vai se enterrar e... Eu tive casos, assim, de atletas. De um atleta... Que não ouviram. Que não ouviu e, assim... E o engraçado é que depois joga a culpa na gente. Poxa vida. E, assim... Mas isso é da maturidade, né? Mas o que é prioridade para você dentro da tua avaliação profissional? É a parte técnica? É a parte física? É a questão do desenvolvimento socioeconômico, pessoal? Eu acho ou que... a disciplina pouco importa, muitas vezes?
Ou é o conjunto disso tudo? É, o conjunto, né? É óbvio que, assim, eu não quero trabalhar com um grande talento que é um ser humano indisciplinado, vai me trazer problema. Então... Por mais que seja um grande jogador, não serve, né? Não quero porque a gente já viu vários casos aí de coisas realmente gravíssimas, né? De atleta que cometeu crimes e sobra para o empresário de socorrer, mancha a imagem do empresário, então não quero isso para mim. Então, óbvio que tem alguns casos que a gente tem de indisciplina, mas são calculados. E quando a gente fala de atleta que nós vamos trabalhar, eu em particular, primeiro ponto, eu tenho que acreditar. Então, às vezes tem um atleta que ele tem algo que eu acredito. Então, isso eu acho que é relevante. Enquanto outros trabalham só nas estatísticas mesmo e eu acho que eu tenho que acreditar. Porque eu brinco com os atletas que eu entro no barco junto. O seu sonho é o meu sonho. Claro. Então, o que ele sonha, eu estou sonhando, entendeu? É seu nome em jogo também, né? Então, assim, o que eles estão almejando para a carreira deles é o que eu quero para mim. Então, assim, eu vou ser grande se eles forem grandes. Então, eu tô no barco junto. E é o biotipo, e não adianta eu querer também um atleta que o mercado não aceita. Então, assim, hoje a gente tem um problema muito grande com estatura. Então, às vezes tem um garoto com um baita talento, mas a estatura e não vai, aí a gente... É mesmo? Então... Pro futebol? Pro futebol, a gente fala que assim, Messi, Romário hoje seria muito difícil ser aprovado na base, sabe? Lógico que o talento é surreal, mas hoje a gente tem muito problema com isso. Então, zagueiro tem que ter 1,90, é muito rápido. Então, assim, algumas qualidades a gente entende. Agora tem outras que ficaram muito difíceis, de biotipo mesmo. Então, se não tem um biotipo, não tem espaço. Isso é uma tendência, porque você analisando aí os grandes jogadores do mundo que foram eleitos pela FIFA, a maioria deles para cima de 1,80 m, né? Então, Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, nenhum abaixo de 1,70 m, né? Eu tenho um atleta que eu sempre acreditei muito nele, mas ele é bem baixo. Mas eu acredito ainda nele. Mas ele não estourou antes e a gente tá na caminhada aí. Mas não é zagueiro. Não. A posição dele é atacante. Mas ele é bem baixo, entendeu? Tem 1,63, 65. Então ele é baixo. Então ele sofre. Se ele tivesse 1,75, ele já tinha... Eu tenho certeza que ele tinha... Eu não sabia que a baixa estatura já estivesse interferindo na contratação dos jogadores, porque hoje ainda existem grandes jogadores baixos, né? Por exemplo, o Soteldo no Santos, jogador de baixa estatura, mas é um craque, né? Então, mas são raras exceções. São casos isolados, né? Então, o próprio Messi, né? Se você for ver a nova geração que eu falo aí a partir dos 2000, que nasceram em 2000. Então, vamos dizer que estão com 25 anos. E a questão educacional, Diogo, desculpa mudar um pouco de assunto, para os clubes lá fora, eles estão bem preocupados com isso, né? Hoje, é o que você falou, eles não querem mais atletas indisciplinados. Hoje, cada vez mais. Fábio, eu falo isso para os atletas, é que assim, são crianças, né? Que eles têm... Nós temos uma dificuldade de amadurecimento tardio deles com relação a cabeça mesmo, a comportamento. E eu canso de falar para eles, tem que amadurecer. O amadurecimento que eu falo é esse, comportamento de homem, de pessoa séria, de trabalhador. São crianças ou adolescentes? Você já trabalha com crianças abaixo de... Não, trabalho com crianças, mas são adolescentes, né? Tá. Qual 17, é a melhor faixa etária? Eu trabalho a partir dos 14, 15. 14, 15. Que é sub-15, né? Ainda é imaturo. Né? Só que muitos empresários estão trabalhando com crianças de 6, 7. Nossa! E isso é contra, tá? Pra mim. Meu método de trabalho. Muito precoce. Porque eu acho que tem muita pressão. Eu acho que a criança vai sofrer muito se ela
tem a pressão da família de querer que vire jogador. E é muito incerto, né? Às vezes a criança desiste. Não, e fora a pressão que essa criança vai ficar sofrendo, imagina, dos 8 até os 20 anos, aí chega com 20 anos, não vira jogador. E aí o plano B? E o impacto psicológico, entende? Então, o trauma, né? A frustração. Eu sou contra. Eu sou contra. Então, o que eu falo para os atletas é realmente isso. Os clubes hoje não é só talento. Eles estão vendo comportamento. Comportamento como se veste, como se comporta dentro do campo, em situações adversas, quando está perdendo, quando é provocado, questão de cartão, questão de... São pequenos gestos de como cumprimenta o adversário, como se comunica com os parceiros. Os clubes de fora estão cada vez mais prestando atenção nisso, porque teve muito estrangeiro que foi e deu problema, principalmente brasileiro. E acontece muito isso, vai e volta. O clube compra o jogador ou faz um empréstimo, uma situação de negócio, vai, fica 2 meses, não se adapta, tem que voltar. Então, cada vez mais eles estão se preocupando com isso. A gente pode falar do Endrick no Real Madrid? O que você acha? Vai virar, não vai virar? Foi uma grande contratação? Porque ele é novo, né? Bem novo, né? Ele é muito forte, né? É um estilo de jogador que, assim, particularmente eu não gosto muito, entendeu? Eu sou mais do Estevão. Estevão eu acho que é craque. Eu acho que o Endrick é muita força, mas é muita força. Ao contrário do Estevão. Que tem um biotipo mais ectomorfo, né? Agora o Endrick é muita força, muita explosão, né? E pro futebol europeu? Eu acho que ele vai desempenhar, não sei aonde, né? A gente vê casos aí que às vezes não acontece, mas eu acredito. Eu acho que eu falo pros meninos, assim, tem que ter faro de gol. E tem jogador que tem faro de gol, ele tem. Tem mesmo, né? Então, assim, às vezes você fala assim, mas ele não é um Messi, não vai ser um Messi. O Estevão pode ser, porque ele tem qualidades bem de drible, bem avantajada. O Endrick não é esse caso, mas tem faro de gol, faz gol. Então é a mesma coisa que o pessoal fica comparando o Cristiano Ronaldo com o Messi, né? Então, assim, não tem como comparar. Um é muito talentoso, habilidoso, o outro é uma máquina e faz gol demais. Então, assim, você vê que são duas estrelas. É um robô, né? Foi fabricado. Exato, 2 estrelas, muita força, muita explosão, altura, muito alto, é bom na bola aérea. Na minha visão, é mais completo. Mas quem é mais talentoso é o baixinho, né? Então, mas os dois faziam muito gol. Então, assim, é isso. Aí você o diferencial assim, do Cristiano, então, é o físico e a questão genética. Mas trabalhou muito, né? O Cristiano, ele foi um cara que sempre se dedicou muito, né? As histórias dele de treinamento, de aperfeiçoar. É um cara que é muito que o Federer uma vez falou, né? Do decidido, talento, né? Do talento e só o talento ele não basta, né? Você tem que ter muito dedicação, trabalho. Né? Então, assim, ele já tinha um talento, mas óbvio que talvez não era um grande talento, assim, de tamanho destaque, não que não seria um grande jogador, mas que com o trabalho duro, aí você potencializa de uma forma absurda, né? Então, acho que foi... Então, o treinamento cria um grande atleta, né? Cara... Porque ele não é o que você falou, ele não é muito talentoso como o Messi. Mas tem alguns que também não tem jeito, né, Fábio? Não dá. Forçar a natureza, né? Não adianta despender o tempo. E eu vejo alguns pais aí. Como falar isso pro garoto? Cara, não é tua praia. Não, e às vezes a gente fala pro pai e a gente arruma até, assim, confusão, né? Então aí é melhor... Eu recebo vídeo, ligação, e o mais engraçado é assim, o pai falando do filho, não, mas meu filho joga, ou o tio, ou o primo. Meu filho assim, é o Messi. Cara, quando é alguém assim, eu já falo, não vai, não é nada disso. E a gente hoje brinca no futebol que passarinho bom tá na gaiola. Dificilmente você vai, hoje cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil achar um talento que não esteja em time, em clube. Porque tem muito scout, muito olheiro dos clubes. O Palmeiras, assim,
Então ninguém João mais Paulo acha agulha em palheiro hoje, né? Não, muito difícil. Hoje os caras Mas eles estão jogando, né? Em todo canto tem alguém olhando e os clubes grandes pegando o atleta com 8 anos já fazendo um trabalho de tipo, então vem aqui 2 vezes por semana treinar, tal. Já tá surreal. O negócio já... Muito profissional, E aí você né? pega um assim, vai treinar. Tem alguns que não dá, não leva jeito pra coisa. Não Tem a adianta. questão genética, né? Não se adapta ao treinamento, se lesiona muito fácil. Porque não é fácil, né? O alto rendimento ele é muito lesivo, né? Sim, não é essa... Eu falo que todo mundo sabe, o alto rendimento não é saudável. Não é. Não é, então assim... Você mesmo, com a tua experiência no Taekwondo, desculpa a indiscrição, mas acabou se lesionando, né? Porque é muita repetição, é muita dedicação. Não, e eu ainda, você vê, eu tenho duas cirurgias de cruzado, uma de menisco medial no direito, duas no esquerdo e uma no direito. Mas tem atletas que têm 20, 15. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Né? Mas você vê a Mayra Aguiar, que se aposentou agora porque ela não aguentava mais. A Natália se aposentou também porque não aguentava mais. E jovens, né? É que assim, o alto rendimento ele é maçante. Você tem que estar preparado para a dor também, difícil, né? por isso quando a gente vê atletas que são medalhistas olímpicos de várias edições, sem lesão, isso daí é uma máquina. Porque é muito difícil. É raro, né? É raro. Você pode colocar aí, ver, faz uma estatística pensando assim, rapidamente, é bem difícil. Não existe mais amadorismo no esporte de alto rendimento hoje, né? Tá muito Por exemplo, sério, no passado, a gente sabe de casos de jogadores que bebiam, que curtiam a noite. Sim. Hoje é impossível, né? Hoje assim, eu falo até... O atleta não aguenta, né? Eu tive um treinador, o Tilico, e ele falava, né? Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Ele já falava assim, carro de Fórmula 1. Vocês são carro de Fórmula 1. Treinar, tá todo mundo treinando. Aonde vai fazer a diferença? E ele que treinou o Diogo, ele que começou a carreira do Diogo, tudo. O que vai fazer você ser campeão ou não é o detalhe. Então é carro de Fórmula 1. Hoje mais ainda, com as tecnologias que tem, com o sistema de treinamento, nutrição super avançada, fisiologia. Então assim, hoje está cada vez mais. Então hoje Mas a história do treinar mais, acho que o Kobe Bryant ou o Mike Tyson falavam isso. Se eu descobrir que algum atleta está acordando mais cedo do que eu acordo 4 horas para treinar, então eu vou acordar às 3. Isso é história, né? Porque eu não sei. Tem tempo para tudo, né? Tempo para treinar, tempo para se recuperar. É que eu acho que depende do tipo de treinamento, né, Fábio? Entendi. Não dá para você generalizar em todas as modalidades. A Hortência falou isso também, né? Que dava não sei quantos arremessos. Acho que 1000 arremessos por dia, né? Que aí você pensa assim, cara... Acertadamente, né? Como que você consegue isso, né? Hoje a gente tem uma verdade. O esporte, ele tá muito mais físico. Do que você vê... Eu assisti o jogo do João Fonseca ontem, né? De tênis. Antigamente não tinha... Hoje a parte física ela tá contando muito. Tá sobressaindo ao técnico, né? No futebol mesmo também, né? Você vê jogadores que não são tão técnicos, mas que têm excelentes condições físicas. Eu acho, na minha visão, que a gente teve esses intervalos assim do técnico. Aí entrou uma parte que era muito físico, sobressaindo aos técnicos. E hoje eu já acho que tá equilibrando. Hoje não basta mais você só ter físico. Ou o técnico, tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Então você vê que hoje no tênis, por exemplo, é isso. Tem que ser uma máquina e tem que jogar bem, tem que ter talento, tem que ter técnica. Tem que ter tudo, né? Então, eu acho que as modalidades todas estão indo por um caminho muito parecido nessa questão física. E a do treinamento, de treinar mais, eu acho que são coisas pontuais. Então, vamos dizer no futebol, né? Eu acho que algumas coisas você pode aprimorar, não se desgastar treinando. Então, assim, quando
você vai aprimorar, você não vai, por exemplo, vou treinar falta depois do treino. Eu não vou bater 1000 bolas, mas você pode fazer... Que pode ser lesivo, né? Exato, então assim, tem que ter um equilíbrio, mas você tem que fazer, né? Tem que aprimorar de alguma forma, buscar melhoria. É o diferencial, né? E aí tem a parte mental também, né? Que hoje tem muito treino mental. Voga, né? Tá fazendo parte da rotina dos atletas. E a recuperação, o regenerativo? Por que a gente não se preocupa tanto com isso dentro da preparação esportiva? Eu não vejo isso ser priorizado, sabe? Mas hoje Fábio. Hoje os atletas no futebol tem muito isso. Então, após o treino, e os atletas a hidroginástica, né? O gelo, massoterapia. Tem aquela... A meditação está sendo bastante... Aquela botinha também, o recovery. Tem também o tipo de meditação. Não, hoje... Mas eu acho que deveria ter ainda mais, porque isso ajuda o atleta, né? Porque eles estão sempre competindo com dor, né? É difícil lidar com a dor, né? Eu acho que alguns atletas, eu acho que depende muito da escola de treinamento. Então, alguns países, alguns clubes têm uma metodologia de trabalho diferente de outros e consegue colocar isso mais. Mas a recuperação hoje em todos existe de uma forma muito, muito séria. Para minimizar a lesão. Então a gente vê muitos atletas aí que até querem treinar e os treinadores, a comissão técnica fala, não vai treinar, você não pode, você tem que ficar quietinho, de boa. Aí eles fazem toda a análise com os aparelhos que colocam, conseguem medir até identificar uma possível lesão em um tempo determinado. Então, consegue prevenir, né? Hoje está muito avançado. Maravilha. Diogo, vamos entrar no próximo quadro do nosso programa, que é o Toca o Hino. Voltando para o futebol feminino, quem que levanta a taça, né? A Copa do Mundo do Brasil, quem que vai ganhar, na tua opinião? Você é patriota? Eu sou, né? Ainda mais agora, depois da prata ali, acho que vai ter uma... Essa é nossa, ninguém tira, né? Eu acho que vai ter que controlar só essa questão da ansiedade, do nervosismo, que vai ser bravo, e a torcida também empurrando. Mas capacidade tem, talento tem, vai ter também muita torcida, né? Então, eu não gosto de dar palpite assim... contra a pátria não, então eu acredito, eu sou ali que você vai afundar, então vou afundar todo mundo, mas eu vou acreditar até o fim. Essa Copa é nossa, né, feminina. E Olimpíadas, quem que é tua aposta de ouro nas próximas em Los Angeles aí? Quem é o atleta que você tá de olho, que você admira, você fala, não, esse cara pode apostar Los Angeles, ele é ouro? Eu vou falar assim, alguém que eu tenho afinidade, gosto e tô na torcida, que é o PP. Então, da canoagem. Trabalhamos juntos. Ele é um cara que trabalha muito, sonha muito, se dedica. Então, não teve grandes resultados assim. Mas tá vindo em ascensão, né? Chegou a fazer ali final olímpica, medalhar em Copa do Mundo, Mundial. Mas é um cara que eu acredito e eu torço. Muita gente vai falar que não, que é difícil, lógico que é, mas é um cara que pode, entendeu? Pode. E aí eu acredito, se ele encaixar as voltas lá, eu acho que eu vou estar na torcida por ele, porque é um garoto que merece. Ah, que bom, cara. E a canoagem no Brasil, ela criou visibilidade muito por conta também do Isaquias, né? Sim, aí é um tipo diferente, né? Mas a canoagem... ela ganhou um pouco, na verdade, de atenção na época com a Ana Sátila, que teve muito nova, teve resultado em Mundial, mas aí, óbvio, em Olimpíada aí ela também não performou, e aí veio o Isaquia e medalhou aí, recorde, né? de medalha. Maravilha. Diogão, infelizmente a gente está chegando próximo do final do nosso programa, e o nosso último quadro é um momento histórico. Conta pra gente um momento histórico do esporte que tenha marcado a tua vida. Pode ser do futebol, pode ser um momento olímpico que você
tenha se emocionado, chorado, aquilo tenha servido de lição? Caraca, o Te esporte peguei, é bom por causa disso, né? Que eu falo que a gente vive... Eu gosto de trabalhar com esporte por causa da emoção, né? Então tiveram alguns, não posso pontuar um só, né? Na época que eu trabalhava com o Diogo em Londres, que ele disputou a vaga para a final olímpica, mas ele perdeu infelizmente ali no Golden Score. Foi um momento assim que marcou bastante para mim, Válido. que a gente tava junto, né? Choramos juntos depois. E acho assim de conquista eu acho que as medalhas, eu lembro, eu era pequeno, né? Eu era pequeno, mas aquela medalha de ouro do vôlei em Barcelona, ela acho que me marcou porque eu era criança. De massa, né? E eu lembro do Tandy, do Marcelo Maurício. Negrão, então Giovanni. teve outras, óbvio, mas eu acho Sim. que aquela ali foi assim, eu era pequeno, eu era criança, né? Então eu tinha 9 anos, nem isso. Então foi um momento assim que eu criança lembro. Sim. Então, Interessante. quando sacou, né? O Negrão sacou e ele fez o ponto de saque, né? um Do ex. título. E aí todos saíram correndo, assim, não sabiam pra onde corriam, né? Eles... Então, Pronto, massa, né? Eles eram favoritos, né? então acho que aquele momento ali me marcou muito. Foi uma medalha. Teve do Aurélio Miguel também, que... Em Seul, né? Seul, que eu era... Esse daí eu era bem pequenininho, mas eu lembro que eu vi depois. E aí Em 88, né? e o Flávio também, né? Depois em 92 também. Então, assim, são alguns momentos. Mas é engraçado que é quando a gente é bem novinho. Que eu acho que marca mesmo, que eu tenho uma... Marca positivamente. tenho memória, assim, lógico, aí depois tiveram outras conquistas que emocionaram, mas essas são as... E o ouro olímpico do futebol brasileiro, você tava lá no Rio? Eu não tava, eu acompanhei, você vê, aí depois a gente já é bicampeão olímpico, mas era uma coisa assim que na cabeça de quem é brasileiro, eu acho que a gente tinha que uma hora ia sair. Porque como que o Brasil não vai ser campeão olímpico? Só faltava aquela medalha. Uma hora vai sair. É diferente de algumas outras modalidades, você fala assim, caraca, meu, a gente, tipo... E é muito quem viveu a época do Senna, né? E aí é isso que eu falo assim, trabalhar com esporte é isso, não é só dinheiro, é emoção, é viver o negócio, se emocionar, é a pátria, é levantar a nossa bandeira, porque a gente, infelizmente, tem tantos problemas que em alguns lugares a gente é desvalorizado, menosprezado, até mesmo tem a questão do preconceito. E aí, o esporte salva, né? E aí quando acontece essas coisas assim, tipo, pô, um orgulho, né? Um orgulho. Então, eu acho isso daí, cara. Quando a gente, no vôlei, a gente tomara que volte aquela era mesmo, que era predominante, que a gente era... Geração de ouro. Então, é isso. Vários momentos aí marcaram. Meu querido, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Queria te pedir, antes de encerrar o programa, tuas considerações finais. Se você puder deixar teus contatos, aí teu Instagram, tuas redes sociais. Legal, Se você Fábio, quiser divulgar, fica à vontade. Fábio, agradeço aí o convite. É sempre bom estar falando de esporte, né? Fomentando, incentivando, dando também conselhos aí aos pais de tomar cuidado também. Ter os limites, né, de incentivo, de cobrança. E é isso. Quem quiser entrar em contato, tem lá o Instagram da agência, que é o Tree Football Brasil, em inglês, @ né, o Instagram. E aí pode entrar lá, tá entrando em contato, a gente sempre está respondendo. E é isso. Maravilha, prazer, meu amigo. Meus queridos, essa entrevista vai pro ar na íntegra no YouTube, no Spotify. Eu peço também para vocês seguirem nossas redes sociais no Instagram e no TikTok. Ficamos por aqui, até o próximo Caminhos do Ouro.